Seja muito bem-vindo. Conforme prometido, estamos aqui, olha lá, hein, atuando no nosso terceiro episódio. E hoje eu vou ter aqui a presença marcante feminina. Nós estamos aqui com a Daisy. Ela é proprietária executiva da Doce Morada. Daisy, seja muito bem-vinda em nosso programa. Muito obrigada, doutor. É um prazer para mim estar aqui com vocês, né, no Pode Isso Passeane. É realmente uma honra estar aqui com vocês. E eu fico satisfeitíssimo com a sua presença. E Muito hoje, Deise, obrigada. nós queremos conhecer essa sua linda história. Eu conheço um pouco já, né, da sua Uhum. trajetória, sei os percalços que você enfrentou ao longo da sua vida empreendedora, mas sei parte dela. Mas agora o mundo precisa conhecer a sua história, saber, né, quem é a Deise, como ela formou, de que forma ela empreendeu e como ela conseguiu alavancar e crescer a Doce Morada. A Doce Morada conta hoje com quantas lojas? 3 lojas físicas e no total são 7 operações, porque a gente tem outros deliveries também. Olha aí que bacana, hein, Deise, que bacana. E olha, vamos lá, vamos deixar essa surpresa aí para contar agora. E como que começou essa história da Doce Morada? Bom, tudo começou, né, há quase 8 anos atrás, quando eu estava desempregada, meu marido estava desempregado, depois de 10 anos, trabalhando na mesma empresa, eu por 10 anos em uma, ele por 10 anos na dele. E aí, em novembro, final de novembro, ele ficou desempregado. E aí eu falei: "Meu Deus do céu, né, e agora como é que vai ser?". E aí saí de férias em janeiro, quando eu voltei de férias eu também fui mandada embora. Então assim, pra gente foi um tempo bem desafiador, foi um baque, assim, pra gente, a gente ficou desempregado um tempo, e aí a partir dali eu comecei a pensar o que eu faria depois disso, né. E aí as coisas começaram a apertar ali no meio do ano seguinte, isso foi o ano de 2018. E aí eu pensei: "Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar meu marido", né, ele começou a fazer corridas de Uber, né, sendo Uber, aí eu preciso fazer alguma coisa, e aí foi quando eu tive a ideia de fazer cones trufados, que eu aprendi a fazer na igreja, para arrecadar fundos na igreja. Falei: "Vou fazer para mim, vou vender para os meus amigos, as pessoas que eu conheço, vou publicar, no meu Facebook", que na época era o que eu tinha. E aí a Doce Morada começou exatamente dessa forma. Fiz alguns doces em casa, né, por 4 meses, e aí as pessoas viam e me perguntava, né: "Ah, você faz cone, você faz bolo no pote também?". Eu: "Ah, faço", mas eu não sabia fazer Não nada. negava, né? Eu Eu faço. não sabia fazer nada, mas eu faço, porque eu pensei: "Eu vou olhar o vídeo no YouTube, vou aprender a fazer e vou fazer", né. Então tudo que as pessoas começaram a pedir ali a partir de doces, E isso sempre dentro de casa, na dentro sua de cozinha, casa, dentro de casa, com a família lá. com a família lá. Você é mãe também, Eu né? sou mãe, sim, tenho 3 filhos, 3 filhos. 3 Qual a filhos. idade deles? Eu tenho o Gustavo de 21 anos, Ah, a Maria Eduarda de 17 e o Pedro de 10. olha aí, né? E E na isso há época tempos atrás eles eram tudo criancinhas, e pequenos, né? na época o Pedro ele tinha 2 Olha anos, aí. então assim, era pequenininho, e era uma demanda grande, né, dentro de casa, então tudo isso com eles dentro de casa. Então o esposo na rua buscando Isso, o alimento para dentro de casa e você buscando alternativas para auxiliá-lo. isso, Muito bem, ótimo. exatamente. E aí foi assim que tudo começou. Então esse foi o seu início, seu Isso, start. Então vamos meu lá, de uma start. adversidade você encontrou uma alternativa, uma solução positiva, né. Então Exatamente. você teve uma porta fechada para uma outra abrir. Então ela estava Uhum. ali dentro do seu alcance, da sua possibilidade. E aí você Sim. começou a trabalhar esse seu projeto. E que, na verdade, foi um projeto que você nem imaginava estender tanto assim, né, Deise? Você falou: "Isso aqui é só uma", eu vejo, assim, que você estava ali naquela ideia: "Eu vou fazer isso aqui só momentâneo, para ir satisfazendo, né, as nossas básicas necessidades, até Sim, que meu marido possa se encaixar em um outro emprego, né, ter um sim, engajamento muito melhor num emprego, e eu também ter uma oportunidade no mercado de trabalho". E aí sim. você foi trabalhando essa ideia, seu esposo trabalhando com o Uber, né, e você ali fazendo. E como é que foi crescendo essa ideia? Como foi, assim, pipocando isso na sua vida? Você falou: "Meu Deus, isso aqui tá dando certo, eu vou tentar aqui, eu vou tentar fazer mais alguma coisa". Como é que foi? Vai. Sim. Então, eu ficava muito impressionada quando eu fazia os doces e as pessoas gostavam. Falava: "Meu Deus, isso é muito bom". E aí eu fiquei muito impressionada, porque eu falei: "Caramba, eu nem sabia que eu sabia fazer isso". E o que eu São os dons, né, os dons que Deus nos entrega, né. exatamente. E uma coisa que é muito interessante é que eu não sabia que sabia,
E realmente eu não sabia, só que eu tive a atitude. Eu ia no YouTube, olhava a receita, fazia e as pessoas gostavam. Então, a partir daquilo ali, aquilo foi um start muito grande de, gente, eu posso fazer qualquer coisa? Eu consigo. Se Que eu benção, tiver hein? alguém me instruindo, né? E hoje a internet, ela tem possibilidades que quando eu era criança, adolescente, eu não tinha acesso, a gente não tinha, né? E aí eu fiquei muito feliz de saber que a internet conseguiria me proporcionar isso. Tanto que quando eu tive a ideia de fazer os doces, no mesmo dia, assim, eu não tinha dinheiro nenhum, a gente estava com dívidas, mas eu tinha um certo limite, coisa de quase R$ 200 de limite no cartão de crédito ainda. Que na minha cabeça eu não ia conseguir pagar a fatura do mês seguinte. Mas eu tinha esse limite e falei, gente, é tudo ou é nada. Eu vou usar esse limite. E aí eu fui na Chocolândia, que é um mercado de chocolates próximo da minha casa, comprei ali R$ 120 de coisas e comecei a fazer. E naquele mesmo dia eu sentei na frente do computador e falei, eu quero fazer um nome para essa marca. Vou fazer uma marca. E aí foi quando surgiu o nome de Doces na época, né? E aí, eu lembro que eu virei pro meu marido, pra minha Aí filha. começou a nascer o coração empreendedor, né? Olha lá, você não tinha Exatamente. nem nome dos Não doces. tinha Falou, poxa, eu nome. vou pôr uma marca nesse E doce. mesmo sabendo que seria uma coisa despretensiosa, nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar com doces. Meu pensamento, meu sonho era outro. Mas eu falei, não, o tempo que eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer um negócio direito, vou ver o que, que eu posso fazer para agregar valor nisso, né? E aí veio o nome, fiz ali no Canva também, tudo através do YouTube, né? Um videozinho ali. Enfim, então, e aí quando as pessoas me traziam esse feedback de, nossa, que bolo gostoso, eu lembro que eu fiz um bolo que uma pessoa me pediu, um bolo de aniversário. Ela falou, você faz 2 quilos? Gente, eu nunca tinha feito um bolo, eu nem sabia que precisava de estruturar e toda uma técnica. Falei, eu sei fazer sim, pode deixar que eu faço. E eu não tinha feito um teste antes, porque o certo é, gente, eu não indico isso pra ninguém, tá? Eu falei, eu vou seguir certinho e vai dar certo. Então eu fiz exatamente aquele pra entregar pra cliente. E não deu certo o bolo. O bolo ficou todo desmoronando e eu falei, meu Deus do céu, eu preciso entregar isso 6 horas. E agora? Aí eu olhando ali na internet, eu vi que tinha um bolo que estava muito famoso na época, que era no acetato. Então a gente, que hoje eu uso, inclusive, Naked Cake. Mas aí eu pegava aquele bolo e colocava um acetato em volta, como se fosse um plástico em volta, né? E aí colocava um laço e ia ficar um negócio super bonito. Eu falei, gente, isso aqui é a única coisa que vai sustentar esse bolo. E eu fui na Chocolândia e comprei isso, amarrei o bolo. E eu falei pra cliente, olha, esse bolo é uma modernidade, você tem que comer assim, de colher, você vai enfiar a colher e vai colocar e servir os convidados. E depois ela me trouxe um feedback que todo mundo amou, que foi incrível. Eu falei, meu Deus, era um bolo que tinha dado errado, né? Mas com atitude, coragem, né, eu fui lá e aconteceu. E aí, respondendo a tua pergunta, 4 meses eu fiquei em casa. Eu lembro que chegou o mês de dezembro, eu fiz lembrancinhas, chocotones trufados, foi uma loucura. E eu lembro que ali naquele mês eu faturei 8.000 e alguma coisa. Olha que benção, hein? E eu falei, meu Deus, tô rica. Isso aqui dá um negócio. Pode falar, desculpa, te Não, cortei. que benção, continue, estou adorando. Então, e aí eu lembro que, mas assim, foi muito desafiador aquele mês de dezembro, muito mesmo, porque a gente trabalhava dia e noite em E o casa. esposo ali apoiando. Sempre me apoiou, me auxiliou, me ajudou. No começo eu falei, Gilson, eu vou fazer os doces, você vende na rua? Ele, vendo. Então, assim, sei lá, foi uns 3 dias que ele saiu para vender na rua, porque não teve necessidade depois. Um mercadinho me procurou para colocar os doces lá e as coisas começaram a acontecer. Mas sempre me Tudo apoiou isso sempre dentro da sua cozinha dentro da minha doméstica. Com cozinha, as crianças correndo para lá e para correndo cá e e me dando ajudando atenção e também. vamos fazendo, e vamos fazendo. Olha lá que coisa Sim, maravilhosa, né? Buscando, encontrando nesses seus problemas, nesses seus percalços, as oportunidades e fazendo a sua sorte acontecer. O que o empreendedor tem que exatamente. entender é que a sorte ela não vem do nada. Não. Você tem que se preparar porque ela vai nascendo conforme os seus passos, né? Conforme você Sim, vai entregando os teus passos, a sorte vai surgindo para você. exatamente Mas dessa continua, forma. vamos lá, vamos juntos nessa história, tá? Está E linda. aí, em dezembro, foi muito desafiador, a gente trabalhou muito. Eu lembro que eu fiquei muito cansada, porque eu aceitava encomendas que na minha cabeça eu conseguia fazer em determinado tempo e eu não conseguia. Eu lembro que eu aceitei uma encomenda de 300 caixinhas de trufas e eu achei que em 3 dias eu conseguia fazer aquilo ali. E quando no primeiro dia eu falei, gente, é impossível, eu precisava de pelo menos uma semana para fazer isso. E agora, como que eu vou entregar? E aí veio o suporte, veio minha amiga ajudar. Eu lembro que eu fiquei com as pernas inchadas, porque realmente era dia e noite trabalhando. Assim, eu realmente só fui e meti as caras, né?
Mas aí, passou o mês de dezembro, férias de janeiro, a gente tinha costume de todo janeiro viajar, então a gente viajou naquele janeiro, torrei o dinheiro todinho. E aí eu pensei: "Meu, eu acho que esse negócio não é pra mim, tá dando certo, mas é muito cansativo. Na minha casa eu não consigo nem mais fazer comida, é chocolate pra todo lado, chocolate na mesa, chocolate no teto, na cara das crianças, tipo, todo mundo almoça, janta chocolate". Então, é porque era 3, né, então foi bem desafiador mesmo. E aí eu desisti. Eu falei: "Não, não quero, eu acho que não é isso, vou buscar direção a Deus, vou procurar alguma outra coisa". E aí eu fiquei 2 meses sem fazer, as pessoas vinham, eu falava: "Ah, não, não tô fazendo mais, tô pensando vendo outras coisas e tal". Só que nesse meio tempo, eu tive 2 sonhos. E sonhos que eu não queria, era sonhos, eu tendo uma loja de doces. Era sonhos eu numa loja de doces, direcionando, dirigindo e fazendo. E que não estava ainda, Não não estava tinha no isso meu no seu coração. coração. No meu coração eu sempre pensei: "Gente, é muito cansativo ficar ali à madrugada, mexendo panela de doce no fogão e tal, com toquinha dentro de casa". Eu sempre trabalhei fora, desde a minha adolescência. Ah, e fora, com o que você trabalhava? Nesses 10 anos eu trabalhava numa loja de grife de roupas. Olha aí, vendedora de loja. Eu trabalhava no caixa, na verdade, só que assim, era uma loja de grife, era e tanto que foi muito desafiador quando eu fiquei desempregada, porque lá a gente tinha um salário maior do que o do mercado, eu trabalhava por 6 horas por dia, sábado sim, sábado não, sábado era 4 horas apenas, então era uma vida que pra mim naquele momento, para o meu patamar de vida estava bom, estava ok. Então quando eu saí dali, que eu fui para o mercado, eu falei: "Gente, mas eu tenho que trabalhar mais pra ganhar metade do que eu ganhava". É a vida do Não empreendedor, tem né. como, porque a minha profissão era caixa, operadora de caixa. Então, no final de semana trabalhar, não, não quero. Então, foi difícil eu me recolocar, porque essa era a minha profissão. Mas aí, lá eu amei o mundo da moda. E aí meu sonho era ter uma loja de roupas. Só que eu não tinha investimento. Para eu começar com doces, eu comecei com R$ 120. Para eu começar vendendo roupas, por mais que fosse uma coisa pequena, Precisa de um capital bem maior, né. precisava de um Bem capital maior. infinitamente maior do que doces, né. Só que eu sonhava com doceria. E aí eu acordava, falava eu ficava até chateada, tipo: "Ai, que saco, eu não quero isso, é muito cansativo, não é pra mim, acho que não tem nada a ver comigo". E aí no segundo sonho que eu tive foi muito claro, parecia que era muito real. Eu via exatamente como era a loja, eu via a rua, sabe. Eu acordei, eu falei: "Meu Deus, mas por que que eu tô sonhando com isso, sendo que não é isso que eu quero, o senhor sabe que eu não quero isso". E fiquei com isso, né. Na mesma semana, uma colega minha conhecida me ligou, falou: "Deise, na minha rua tem um ponto que eles estão reformando, que é muito lindo e eu lembro muito de você toda vez que eu passo nele, porque você fazia aquelas cestas de doce e eu imagino você com as suas cestas de doce aqui nesse lugar, é muito lindo e tal, vem olhar". Aí eu: "Não, mas não, eu já tô em outra vibe, né, E não você já não é tinha mais até isso". já estacionado essa ideia de Já doce, estava estava estacionado, parada, tá. sim, sim, Você estava estava falando: "Vou parada. voltar para o mercado de trabalho, procurar Procurar emprego". outra coisa, eu tinha até feito uma lojinha online, um negócio de dropship, enfim, uma questão que naquela época estava em hype, não era mais aquilo que eu queria. Mas aí beleza, ela falou isso, minutos depois, meu marido tinha ido fazer uma visita, me ligou: "Fia, eu tô aqui na Rua da do Carmo", que era a menina que tinha me ligado, "e tem um ponto aqui que é tão lindo, eu só lembrei de você, eu acho que, seria legal você vir dar uma olhada e tal". Porque também, assim, doutor, eu sempre tive uma veia empreendedora. E desde a minha adolescência eu trabalho, e eu sempre fiz algo além. Eu sempre vendia alguma coisa a mais, fazia alguma coisa a mais, um bico ali, um bico de outras coisas, porque eu sempre gostei de vendas, de vender, de ter um dinheiro a mais, sabe. E aí ele me falou isso e eu falei assim: "Gente, mas a do Carmo acabou de me ligar falando da mesma coisa". Eu fiquei pensando: "Será que é o mesmo?". Aí eu falei: "Bom, eu vou ir lá olhar, né, quem sabe". E aí eu aceitei, né, e fui até ele lá olhar e eu fiquei muito impressionada quando eu cheguei, porque era exatamente igual ao do meu sonho. Eu Que lembro que no que meu sonho impressionante. foi muito louco aquilo, Como sabe. como Deus trabalha, né, na nossa vida, né. É, O trabalho dele, você vê que o empreendedor, ele tem que ter também essa visão espiritual, sim, você percebe? pra mim isso é Porque muito existe importante. uma visão espiritual, porque assim, se você coloca Deus à frente de tudo que você faz, você passa a ter os dons espirituais que ele te entrega por revelação.
E você começa a ter as chamadas confirmações. Porque veja só, eu Sim, passei a sonhar algo que eu não imaginava e nem desejava, sim, mas era algo já preparado para mim. Já tinha algo preparado para mim. E sim. aí veio uma resposta. A seguir veio uma resposta. Uma amiga entra em contato, o esposo passando na mesma rua entra em contato. O que, que você precisava mais para Então, ter a confirmação de Deus para dizer: olha, é isso. Eu estou te entregando isso, assuma seu compromisso. sim, exatamente. Eu lembro claramente, assim, do sonho. Eu lembro do chão, que era muito clarinho, a loja era muito clara, muito iluminada. E aí, no sonho, eu ia pro outro lado da rua e ficava admirando a loja de longe. E ela era uma loja de esquina com 2 portas. Quando eu cheguei nesse ponto, era um ponto pequenininho, mas era exatamente. Era uma esquina com 2 portas, tipo, desse lado e desse lado, o chão clarinho e muito iluminada, tipo, tinha muitas luzes no te quando eu olhei eu falei: "Meu Deus, o que é isso?". E aí, o rapaz estava lá finalizando, fazendo uns retoques lá de iluminação e tal, e aí eu falei: "Meu Deus, mas se é isso eu vou pra cima, porque se Deus tá no comando disso, né". E já me acendeu aquela vontade do empreendedor: "Ai, Já mas e se eu vim, se der certo e tal?". E aí conversei, busquei o contato ali de quem estava alugando aquilo ali, já fiz uma negociação com ele e fui pra cima, sem R$ 1 no bolso. Não, mas olha só que interessante também, né? Você, além de você ter tido a coragem, e isto é sagrado, no empreendedorismo, coragem é sagrada. Então, assim, além de você ter tido a coragem de enfrentar, você percebeu que não existiam amarras. Aham. Existe um ponto importante que o empreendedor tem que ter. Por quê? Tem muitos empreendedores hoje aí fora que eles ficam desenhando projetos e ficam tramando, arquitetando técnicas para poder atingir um mercado. Sim. E aí ele vai encontrando diversos percalços e ele vai criando estratégias pessoais que vão afrontando esses obstáculos, ou seja, ele vai trabalhando os obstáculos até mesmo de forma negativa, trazendo até mesmo inverdades, para que aquilo possa acontecer. Aham. E aí o que, que acaba acontecendo? Ele acaba lá na frente tendo prejuízo, perdas. Você não. O que, que você percebeu? Olha, eu tive um sonho, uma revelação, né? Eu tive, porque eu não vejo mais como, isso como um sonho, É. né? Eu vejo isso como uma revelação. E qual é a diferença entre sonho e revelação? Esse, no meu entendimento, sonho e revelação. A revelação ela tem confirmação. Uhum. Então, quando eu tenho algo, eu sonho algo, mas algo me revela aquilo que eu sonhei, deixa de ser sonho, passa a ser revelação. Então, o que, que você teve na vida? Uma revelação. E Deus revelou para você, falou: tá aqui teu caminho, esse é teu projeto, eu estou te entregando. Esse é o destino que você deve seguir e traçar. Tome iniciativa, tenha coragem, enfrente o gigante, que eu estarei contigo. Continua, Ney. Uhum. E aí É, a lojinha nasceu, aí a lojinha nasceu e foi isso sem R$ 1 no sem bolso. R$ 1 no bolso. Sem Pedi direito tudo a emprestado, crédito. sem direito a crédito. Tava devendo, Gente, tava devendo vamos mais de lá, 30 meu mil na Deus do praça. céu, vou encarar. Sim, e isso eu encarei por conta realmente de fé mesmo, né. Entendi que Deus era o meu sócio naquilo, porque se ele me deu a visão, ele ia prover também. Eu tive muito apoio e tenho muito apoio da minha família, que isso é muito bom também. Meu marido, meus filhos, a minha mãe também. Eu lembro que uma vez eu, nesse desespero de o que eu faço e agora, liguei para minha mãe: "Mãe, olha, a gente está pensando em fazer alguma coisa, eu e o Gils de empreender. O que que a senhora acha que a gente pode fazer? É isso ou é aquilo?". Ela falou: "Minha filha, olha, aonde você colocar as tuas mãos vai prosperar. Amém. Então o que você fizer vai dar certo, não interessa o que vai ser". Então eu tinha a confirmação de Deus, tinha apoio da minha família, a afirmação da minha mãe, então quem poderia ser contra mim, né. E aí eu olhei para que era um espaço pequeno e era dentro da comunidade de Heliópolis, então se torna era menos investimento, né, era os custos menores e na minha cabeça, assim, R$ 5.000, nossa, eu ia fazer a loja top, ia ter a matéria-prima, R$ 5.000 resolveria meu problema, na minha cabeça, né. E eu fui atrás desse dinheiro, perguntei pra minha mãe se ela tinha algum valor pra me emprestar, eu não lembro exatamente, mas eu acho que era coisa de R$ 2.000 que ela tinha, não, 5.000, né, 5.000. Os 5.000 ela tinha, falou: "Deise, olha, eu tenho esse valor, que é um dinheiro que estava guardado, que seria para isso futuramente, mas se você quiser, você pode pegar e você me paga quando for entrando, né.
E eu achei que daria certo com esse valor, acabou que não deu para fazer tudo que eu precisava fazer para iniciar, mas foram poucas coisas que faltou, porque eu comprei tudo usado, assim, sabe. E eu fiz uma lojinha muito bonitinha, por isso que deu certo, inclusive. Mas como era um espaço pequeno também, eu não precisava de tantas coisas, né. Então eu montei ali uma cozinha básica, balcões na frente, eu coloquei uma decoração Entregou com excelência, né? Começou a projetar com sim, com o que excelência. eu tinha. É, E aí lembro que pedi um cartão emprestado para minha prima para comprar matéria-prima, enfim, deu certo ali naquele início, né. E aí a gente começou, e uma coisa que foi muito boa, é porque eu comecei um mês antes do mês da Páscoa. Então o mês seguinte era Páscoa, e aí deu bem certo, assim, pra gente, e aí as coisas começaram a acontecer ali. que lindo, hein? E aí você, bom, então vamos lá. Você abriu a sua loja ali, até então você estava trabalhando sozinha, entre Aham, aspas, mas, né, você estava ali empreendendo, trabalhando só, e aí de repente você percebeu que você poderia projetar e engajamento maior, um engajamento maior, crescer aquela lojinha. Essa acabou, o que que você acabou fazendo? Colocou alguém para trabalhar na sim. lojinha? Quando que você começou a perceber, poxa, as vendas estão, né, estão crescendo, eu estou percebendo que eu estou precisando, porque imagina a sua dificuldade, hein? Ter que preparar, você montar a loja, você mesmo produzia, então o Sim, produto era seu, produzido, você sim. continuava produzindo na sua cozinha doméstica, Não, aí ali eu já produzia ali na ali lojinha, mesmo. porque era 12 metros quadrados, eu dividi no meio com uma madeira, assim, uma paredinha, e aí fiz uma cozinha, tipo uma cozinha de Gente, aí apartamento, era lá no fogão, era no batendo fogão e do outro lado chocolate da madeirinha ali, para tipo fazer um a venda. graol, era a loja. Quando eu fui começar a loja, minha irmã, ela tinha ficado desempregada, e aí eu chamei ela pra mim, né, eu falei: "Dani, olha, você tá desempregada nesse período, eu não sei como é que vai ser, mas eu gostaria de saber se você pode me ajudar até a Páscoa, porque eu vou produzindo e você vai ali no atendimento vendendo, postando as coisas, então até a Páscoa você me ajuda", que era coisa de um mês e pouco, depois da Páscoa você vai procurar teu emprego, vai viver a sua vida, e ela Certo. aceitou. E o meu marido também sempre me ajudou em tudo, então: "Vai fazer compra, Gilson, por favor, passa não sei aonde, faz isso, faz É aquilo". o chamado sócio oculto, né. É. Aí sai, faz as entregas, corre. Acha que vai ser Ah, vida, tipo assim, nossa, não, vamos trabalhar também. Então eles me ajudaram bastante, a Dani ficou comigo, né, na nossa cabeça seria até a Páscoa, mas ela, enfim, ficou comigo, saiu um tempo desse atrás, foi viver a jornada dela diferente, e a gente achou que seria só por um mês. E aí ali na Páscoa foi muito bom, a gente trabalhava até de madrugada, e o bom era que o mercado de madrugada, a Chocolândia no caso, no período da Páscoa eles são abertos, então às vezes de madrugada: "Tá faltando chocolate para encomenda, vamos lá buscar". E aí eu lembro que na Páscoa a gente vendeu, quase 19.000 reais, e na minha cabeça quando eu fui começar esse negócio, meu pensamento foi o seguinte: "Doutor, em casa eu vendi 8.000 reais, então se eu tiver um ponto, eu acho que eu consigo vender o dobro. Se eu conseguir vender o dobro", gente, eu trabalhando, fazendo o meu horário, que na nossa cabeça, né, a gente vai fazer o nosso horário, ia ser assim, um horário, tipo, menos que CLT, né. Fazendo o meu horário, trabalhando em casa e não trabalhando no domingo, porque isso era uma prioridade pra mim, e todos os trabalhos que eu encontrava, tinha que trabalhar no domingo, porque eu era do comércio, caixa, né. E eu não queria, por conta da igreja, eu era líder de adolescentes na época e tal, fazia bastante coisa, não queria trabalhar no domingo, né. E eu pensei: "Se eu conseguir fazer isso e conseguir tirar um salário mínimo pra mim", a minha perspectiva era essa, "conseguir tirar um salário mínimo pra mim, tá ótimo, ganhei a vida, tá perfeito". Então essa foi a perspectiva quando eu abri a loja. E aí quando eu vi ali que no mês 2 da lojinha aberta a gente faturou 19.000 reais, eu falei: "Gente, isso daqui é um negócio, eu consigo construir algo além disso". Só que eu não tenho estrutura nenhuma, não sou formada em nada, sou da comunidade, não tenho conhecimento, eu não tenho referências dentro da minha família, todo mundo são pessoas simples, eu preciso buscar ajuda. E aí eu fui bater lá na porta do Sebrae, né, então eu entrei para o Sebrae, pedi direcionamento deles, fiz alguns cursos que eles têm gratuitos, e eu lembro que olha, você sabe que isso aí é chamado visão de águia, né? Visão de águia. Você já começou a olhar bem mais adiante. Você falou: bom, isso é um aham, negócio, mas eu preciso ter estratégia. sim, Onde eu vou buscar essa estratégia? Porque o empreendedor ele tem que entender que para o negócio dele se desenvolver no mercado, não depende tão somente da comercialização e de faturamento.
Ele precisa ter um conhecimento Com certeza, administrativo, né? com Ele precisa ter certeza. um conhecimento administrativo, um conhecimento logístico. Então ele tem que buscar, ele tem que se capacitar, ele tem que ter essa capacitação. E aí foi onde você falou, pô, eu tenho que ter uma visão de águia, eu preciso me capacitar. Eu estou vendo que aqui eu estou crescendo, estou projetando para o futuro, é algo que eu percebi que vai dar certo, e já estava Sim, dando certo. Então eu falo, agora eu sim. preciso me capacitar. E aí você foi e procurou o Sebrae. Procurei o Sebrae, porque eu sabia que o Sebrae ele ajudava pequenos empreendedores. Não, eu não tinha feito MEI ainda, então fui fazer MEI, fui buscar realmente uma direção, porque eu não tinha. E aí eu entendi, isso daqui eu consigo fazer um negócio, isso aqui ele pode crescer, eu posso ter funcionários, na minha cabeça, meu Deus, ter funcionários, né? Porque minha irmã me ajudando é uma coisa, não tinha essa visão de funcionário. Então eu fui, e eu lembro que eu fiz uma consultoria de meia hora ali com uma pessoa, inclusive agora, recentemente, eu consegui o contato desse cara, que eu sou muito grata a ele, né? E aí eu lembro que ele sentou assim na minha frente, estava eu e meu marido, e eu levei as folhinhas, né? Entradas e saídas. E vendas diárias que eu anotava realmente num caderno. E aí eram 3 folhas assim, arrancada do caderno, dobrada. Levei e falei assim: ó, isso aqui é a Esse minha é o meu empresa. projeto. Eu falei: olha, é isso Esse daqui é o o meu resultado. projeto. Ele abriu aquele, ele deu risada, ele falou assim. Na época do meu avô, ele fazia assim, né? Tipo, brincando. Ele falou, mas pelo menos você escreve. Porque tem pessoas que nem isso fazem. Enfim, a gente teve uma conversa ali muito bacana e eu lembro, eu saí de lá assim, com uma coisa que ele falou que mudou o jogo pra mim. Ele falou: olha, essa empresa ela tem muito potencial. Só que você precisa sair da operação, você precisa ter uma visão de águia. Foi o que você acabou de falar. Ele falou: imagina um drone. Você precisa olhar de cima toda a operação e você precisa fazer essa operação funcionar. É esse o teu papel. Então, assim, meu, eu saí dali e eu falei, gente, já me deu uma direção, né? Aí me matriculei ali em alguns cursos e fiz uma matrícula no Senac para fazer faculdade de marketing. Comecei a fazer a faculdade, só consegui o primeiro semestre, porque no começo do empreendedorismo a gente É precisa extremamente trabalhar. agitada. Então eu não consegui fazer aquilo naquele momento, só que eu fui buscar, eu estudei muito, muito mesmo, assim. Ali o Sebrae foi a porta de entrada. Só que até hoje eu estudo, eu busco Aprimora, vai sempre, crescendo, sempre. Para mim, assim, um dos ideias. valores é aprendizado contínuo. Não existe acabar, não tem como acabar, né? Porque se você tem um projeto, você precisa ter o conhecimento, entendimento além daquele projeto. Se o projeto é aqui, então eu preciso estar aqui. Então eu Sim, preciso me capacitar mais do isso. que aquilo, né? Então eu tinha isso comigo. E aí eu comecei a buscar realmente soluções para eu sair do operacional, porque eu que produzia tudo ali no começo. Só que eu não tinha verba, né? Tipo, eu não tinha como assim, eu vou contratar alguém, um funcionário, é caro, né, e tal. E aí meu pensamento foi, eu vou atrás de um estagiário, porque eu comecei estagiando quando eu era adolescente, eu fiz muitos estágios. E eu falei, eu vou buscar um estagiário, porque o estagiário ele trabalha um período menor e é uma bolsa, né, é um Sim. valor menor ali de investimento. E eu fui atrás dessa pessoa, consegui uma pessoa que me ajudou muito, assim, no começo. E aí, com ela ali na frente, eu consegui sair, né, daquela mão de obra ali de início. Então, assim, com 4 meses eu já saí praticamente total da Ou seja, operação. se afastou do Do operacional, operacional ali da delegou, produção. né? Deleguei, comecei a delegar. Então ali eu comecei a delegar, foi o primeiro ano de negócio, foi muito difícil, foi muito desafiador. Chegou ali no final do ano, eu pensei em desistir, chorei pro meu marido, falei, não consigo mais ir pra lá e tal, porque são muitas coisas, né? Ainda mais a gente que começa assim, sem saber onde vai chegar. Foi muito desafiador, mas ganhei forças com o apoio da minha família, com conhecimento, com pessoas incentivando. E no segundo ano de negócio entrou a pandemia. Só que assim, a gente já estava num crescimento contínuo, tanto de vendas quanto de aprendizado. Então, cada dia era uma ideia nova. O que eu posso implementar? Aí meu pensamento era E também assim. só para nós não perdermos aí essa sua trajetória, ainda com aquela lojinha. Uhum. Então, com a lojinha pequena, olha que maravilha, hein? Ó, eu estou com a loja pequena. Quantos metros quadrados tinha a primeira Tinha lojinha? 12. Então, lá, 12 metros quadrados ali, mas eu estava indo lá fora e crescendo. Isso.
Então, ou seja, a lojinha tinha 12 metros, mas Uhum. eu dentro de mim já A estava cabeça com era 100 gigante. metros. Sim. Né? Então, ó, dentro de mim eu estou me abastecendo, eu já estou aqui com 100 metros, estou crescendo aqui dentro. Então, você Sim. estava estruturando o seu mundo interior para que o exterior começasse a ser Sim. produzido. Sim, a gente começou a crescer ali naquele primeiro ano, a gente fez muitos movimentos para dar certo, porque realmente era muito pequenininho. Então teve momentos que a gente alugou uma casinha próxima, na mesma rua ali próxima, para fazer as produções de bolos. E aí nesse período meu marido começou a fazer, eu falei, Justo, vamos fazer o curso. Você vai fazendo esse bolo porque você vai ganhar mais, a gente vai ganhar mais aqui do que no Uber. Vai fazendo os bolos e aí ele fazia os bolos nesse cômodo que a gente alugou, aí a gente levava para a lojinha e aí a gente começou a movimentar. Aí a partir daí a gente começou a contratar outras pessoas, mas eram acho que duas pessoas a mais para a Então, produção. olha lá, começou, hein? Aí veio Então gente era nova muito aí. movimento, sabe? Era muito movimento esse primeiro ano e por isso também que foi muito desafiador, porque na minha cabeça tinha que dar certo. Eu estava fazendo algo ali para dar certo. Então foi muito movimento, muito esforço com filho pequeno. Ainda bem que minha mãe sempre me ajudou também nessa questão. Os apoiadores, né? Os apoiadores, exatamente. E meu filho mais Ninguém velho cresce também. sozinho, viu? Sim, sim, foi toda a galera mesmo assim que uniu força para aquilo, né? E aí no final desse primeiro ano já surgiu uma oportunidade de um espaço maior, que era na mesma rua, e um espaço 70 metros quadrados, muito diferente, né? E aí a gente tinha já 2 aluguéis, porque era uma cozinha de produção e mais a outra lojinha, e para esse espaço maior. E eu lembro que lá, no primeiro espaço pagava R$ 800 de aluguel, nesse espaço maior seriam R$ 2.000. Então assim, já era muito Que a pulo, hein? mais, Que né? pulo, que Que pulo. Que pulo, susto, isso. né? E eu Eu acho que me deu preciso. isso, sabe? Me deu até uma travada. E é muito engraçado, porque eu, de novo, não indico isso pra ninguém. Mas a gente foi, tínhamos o dinheiro do aluguel e do calção. Só que não tinha mais dinheiro pra matéria-prima. A gente deu o que a gente tinha ali, entramos pra dentro e falamos, e agora? Cadê o chocolate pra fazer as coisas? A gente ficou por 2 semanas parados, porque não tinha o Meu dinheiro. Deus. E o aluguel correndo ali E o já. aluguel Aí começa correndo, o coração a acelerar, crise de crise de ansiedade. ansiedade. Eu tive ali, eu falei, gente, eu sou doida, mas como que eu faço uma coisa dessa? Mas é isso, eu sempre fui movida muito assim, vai dar certo, eu vou meter as caras e vai dar certo. Por um lado, isso é muito bom, mas a gente tem que ter um certo equilíbrio, né? A gente ficou por 2 semanas fechados, sem ter o dinheiro, até que meu marido arrumou um cartão emprestado de um amigo dele pra gente comprar matéria-prima e voltar a funcionar. Isso foi em meados de novembro, final de outubro, começo de novembro. E aí fizemos o final do ano ali, conseguimos recuperar, legal. Fevereiro do ano seguinte, pandemia. E pra muitas pessoas foi muito ruim a pandemia, né? Pra gente foi muito bom a pandemia. Porque a gente já era takeaway e já era delivery. Então a gente já era E delivery. esse mercado delivery que começou a crescer a Foi partir daí, né? Foi. Então a gente já era delivery As e a pessoas gente eram já muito mais era acostumadas a ir irem até até o as local. lojas, comprar, mas aí o delivery, quando teve a pandemia, ele começou a se Sim. tornar mais que obrigatório, né? Exatamente. Então nós já estávamos estruturados, então a gente não fechou. Muitos fecharam. E a nossa loja sempre foi no modelo takeaway, que é pegue e leve. Então é só aquela venda do balcão, comprou, foi embora. Não tinha lugar para sentar. Então essa loja continuou, pôde continuar, né? E aí de um mês para o outro a gente cresceu 5 vezes. Então foi assim, foi uma loucura total. Eu chamei os motoboys, chamei a galera, gente, e aí? Porque tá tudo muito incerto, medo e tal. Eles falam, e os minha preocupação maior era eles, porque eles iam e tinham muito contato com as pessoas, né? Eles pegavam aqui, levavam pro cliente, pegava, levava pro cliente. E aí eles falaram, Deise, olha, se você parar a loja, eu não vou ficar sem trabalhar, eu vou trabalhar em algum lugar. Então eu prefiro que a gente fique aqui e tal. Aí eu falei, não, então, e todo mundo agarrou e falou, vamos. E eu falei, então vamos, né? É óbvio que era o que eu queria. De um mês para o outro, de fevereiro para março, assim, a gente cresceu 5 vezes. Trabalhamos 5 vezes mais. Foi muito cansativo, né? Só que o meu pensamento era, meu, a gente tá. Eu lembro até de uma vez que eu tava indo embora, eu e minha irmã, era 3 horas da manhã. A gente desceu na rua e a gente chegava 8 horas na loja. A gente desceu na rua porque a gente morava próximo, né? Andando assim, parecendo umas moscas mortas, assim, ó, sabe? Ninguém falava nada, mal cansada. E aí eu virei pra ela e falei assim, Dani, olha, esse é o tempo da gente, meu, se matar mesmo de trabalhar. Porque
a demanda tá vindo e a gente precisa tá a par disso. A gente precisa dar conta, porque daqui a pouco a gente vai chegar no ponto de equilíbrio e a gente vai conseguir descansar. Porque se a gente ficar só, ai, horário comercial, migalhinha e tal, nunca a gente vai conseguir. Então, se tá vindo, vamos aproveitar o hype, vamos se matar, essa é a palavra, vamos se matar de trabalhar, que daqui a pouco a gente vai ter um alívio. E assim, ela agarrou, todos agarraram e realmente foi isso que aconteceu. Na pandemia ali no começo a gente começou a trabalhar com marketing mais focado, tráfego pago, e isso fez o que a gente conseguisse se manter. Porque na pandemia muita gente veio, surfou na onda, mas foi embora, Ou seja, o rápido. coração do negócio era você. É. Ali batendo, pulsando, acelerando a Sim, galera. acelerando e vamos, vamos, Vamos. vamos. E realmente a gente foi e a gente, enfim, vem numa trajetória aí de crescimento e expansão. E aí foi caminhando nesse percurso. E aí, vamos lá, vamos chegando aí. Agora nós estamos querendo conhecer um pouco mais. Então você estava aí com essa sede sua já estabelecida e mantendo a lojinha pequena também. Ali você fechou. Ali eu fechei porque era na mesma rua. Então nós Certo. mudamos de endereço. Aí a gente fechou a sede, a cozinha no caso. A gente fez tudo em um lugar. Então a gente tinha uma cozinha longa. A lojinha ficou com uns 18 metros quadrados mais ou menos, e o resto era tudo produção e um escritório, pequenininho nosso. Então você já tinha ali aumentou a linha de produção, Sim, aumentou a parte de escritório, aumentamos. gerenciamento, aí você já estava mais ou menos com quantos funcionários? Você falou uns... No segundo ano, a gente já estava com 10. Comigo. Eram umas 10 pessoas já. Aí um projeto que começou com a venda de cones para sobreviver. Para sobreviver. Não para viver, né? É. Olha, para sobreviver, eu vou trabalhar aqui com esse projeto para ajudar o meu esposo. Sim. Fica aí a dica para muitas mulheres, né? Sim, Fica sim. aí a dica para muitas mulheres. E você é um exemplo para muitas delas. Imagine a sua história hoje chegando nesses lares. Né, de mulheres que estão dentro de casa aguardando, né, um posicionamento do esposo para que ela possa tomar uma decisão. Então é assim, mulher, toma teu caminho, tua frente, né? Enfrenta a batalha junto com seu esposo. Coloque a cabeça na presença de Deus e segue, e continua aí, tem um projeto, pede uma revelação, sonhou, Senhor, revela. Se for para acontecer, vai acontecer. Se for resposta sua, o Senhor vai me dar confirmação. E aí entrega a confirmação na minha vida, porque eu vou usar isso como propósito para seguir. E foi o que você fez. Sim. E hoje você tem quantas lojas, você disse no começo? Hoje nós temos 3 lojas físicas e mais 4 deliveries. No total são 7 operações. 7 operações. E hoje você vem atuando com essa parte de deliveries de forma contínua. Você atende hoje qual região aqui de São Paulo? A nossa sede fica no Ipiranga. Então, a gente tem loja no Ipiranga, física, loja física na Moca, loja física dentro do Heliópolis, que inclusive nós saímos de lá depois de um tempo e voltei para lá com uma loja linda, super instagramável, um ambiente super acolhedor. A única loja que a gente tem é serviço de mesa, né, um lugar bem legal ali dentro do Heliópolis. E aí a gente tem delivery na Consolação, no Butantã, no centro de São Paulo e em Moema, que é Indianópolis. Olha que coisa linda. Sim. Agora, vamos lá. Agora que nós estamos dentro do empreendimento, vamos pensar o seguinte, você tem aí a sua atividade recorrente, que é a fabricação de doces. Mas aí, conta agora, vamos lá, você começou a ter engajamento. Né? Então você falou assim, peraí, eu vou fazer aqui algo escalonável. E foi onde você criou e desenvolveu a ideia de uma mentoria, não é isso? Sim. Então fala um pouco dessa mentoria, dessa daí que eu também quero conhecer. Bom, eu tenho muito orgulho dessa história, né, e muitas pessoas ali, principalmente dentro do Heliópolis, que é uma comunidade, pessoas, pequenos empreendedores, também viu esse crescimento, se admirou, até mesmo porque no nosso segundo ano de negócio a gente faturou mais de R$1 milhão dentro da favela, né, dentro de uma comunidade. Então, as pessoas vinham muito perguntar, ai, mas qual é o segredo? E sempre pedir dicas, né? Então, todos os dias, dia sim, dia não, pelo menos ali no Instagram, eu respondia perguntas, problemas, soluções de empreendedores também que queriam ali uma palavra, que queriam uma solução, uma dica. E muitas pessoas me pediam, me faz uma mentoria, me fala do começo ao fim como que foi, o que você fez para dar certo e tal. E você dá aula, dá mentoria e eu não, A quebra não dou. do egoísmo. Você vê que coisa linda, a quebra do egoísmo. Eu não quero só para mim. Sim. Né? Eu sei, eu conheço o caminho. Olha, eu percorri esse caminho. Sim. Me machuquei bastante, eu conheço o caminho. Então, assim, esse é o propósito.
É o nosso propósito, é o Sim. propósito de servir. E é por isso que vem dando certo. Uhum. Então, assim, as pessoas começaram a ver seu crescimento, porque as pessoas começam a nos procurar a partir do momento que elas começam a perceber que a gente tem um viés Algo, diferente. sim. Mas fala, nossa, essa pessoa é especial, ela tem algo diferente. E elas começaram a te procurar, você falou, puxa, ao invés de você falar, não, guarda o segredo pra mim, você que quebra a cara. Vai lá e se vira, dá Não. seus pulos, né? Você, o Sim. que você pensou? Você falou, poxa, eu posso ajudar. Sim. Eu posso ajudar estas O pensamento pessoas. sempre foi esse mesmo, de Sim, servir, das sim. pessoas conseguirem também, assim como eu Eu consegui. quero ajudá-las. Poxa, eu vejo. E aí, vamos lá. Você teve essa ideia e continua. Então, e aí, ali no ano de 2021, né, e eu falava: "Não, mas eu não vou dar mentoria, essas coisas não é pra mim, como assim?", né, uma E há cabeça tempos assim. atrás você estava buscando mentoria no Sebrae, né? Sim, exatamente, Olha né. lá, há É. tempos atrás você nem pensava nisso. Você fala, eu estou procurando mentoria Sim, lá. E hoje é sim, você aqui, as pessoas te procurando para sim. que você estivesse do outro lado da mesa, Aham. lecionando, E ensinando. depois disso eu comecei assim, eu fiz muitas mentorias, eu como aluna, né, fiz muitas consultorias, eu fui para fora de São Paulo, fui lá para Fortaleza, para Brasília, fazer consultoria dentro de cozinhas de pessoas que já deram certo. Então todo esse conhecimento, né, a gente cresce, agrega, e aí a gente implementa, dá certo e, poxa, posso também contribuir com outras pessoas, né. Então foi onde nasceu sim minha mentoria, consultoria presencial eu dou também de um dia dentro da minha empresa. Esse começo de ano estava meio parado aí por conta de algumas demandas, mas agora a gente está voltando com a mentoria para ajudar outras empreendedoras, e não só do ramo da confeitaria, mas outras empreendedoras que têm essa mente pequena, sabe? Ai, não sei fazer um plano de ação, não sei fazer um projeto, um plano para realmente eu chegar onde eu quero, porque Uma Daisy. sim, Uma Daisy. Né? Você fala, ó, tô vendo uma Daisy aqui. sim, Né? No que eu vou fazer? Como é que eu, né? Tô exatamente, vendo uma Daisy. Só que aqui que você fez? Eu vou exatamente. esticar a mão. Isso. Eu vou te ajudar. Exatamente. Então hoje a gente tem a consultoria presencial de um dia dentro da fábrica e a gente tem a Aí você mentoria apresenta também. tudo. Como é que Ah, funciona, aí você faz a apresentação da fábrica, como funciona, a exatamente. ideia, os projetos, os doces. Elas veem lá ao vivo, na prática, como funciona tudo, como que é a produção, como que eu faço o cronograma de produção para todas as lojas, porque a gente abastece dia sim, dia não, todas as lojas, todas as operações, como que o atendimento opera, como que eu faço as minhas fichas técnicas, tudo, elas veem tudo. Então, aí elas almoçam comigo, depois a gente tem a segunda parte da consultoria, é um momento que a gente tem ali para falar de negócios mesmo, de perfil comportamental, de como a gente escalonar e monta ali um projeto individual, né, para cada empresa, cada um monta o seu, no caso, e eu vou direcionando, e metas para elas chegarem ali também, e depois um acompanhamento no WhatsApp. É Que, bem bacana, a gente tem bastante feedback legal que depois disso. coisa linda. Sim, E você tem, agora sim, tem novos projetos. É a caminho sim, aí que nós sim, ainda vamos conhecer, né? sim, Então, com certeza, porque assim, o empreendedor é isso, Deise. Ele não para de criar. O sim, empreendedor não para de criar. é. Não tem mais como parar. Você entrou nesse A mundo, gente até sonha criando. você entrou nesse mundo, desse mundo você não sai mais. Sim, é verdade. Então, eu digo isso para você, porque você tem assim, pô, eu tenho um empreendimento aqui hoje, eu comecei a vender doces, dos doces eu, pô, vou desenvolver uma loja, pô, desenvolvi uma loja, caramba, agora eu quero ver se eu consigo uma fábrica, desenvolver uma fábrica, e essa fábrica distribuir para essas lojas, comecei a desenvolver a fábrica, estou distribuindo para as lojas, poxa, eu posso, as pessoas estão me perguntando como eu consegui, de que forma, né, como que eu fiz a embalagem, de que forma Isso. que eu criei, então aí você foi lá, pô, vou criar um projeto de mentoria para essa galera, explicar para eles como funciona, dar para ele ideias, criatividade, abraçar a ideia deles para que eles possam continuar e ter o caminho deles e o percurso. E aí você Sim, foi desenvolvendo e foi criando. E tem novos projetos no caminho aí, não tem? sim, tem sim. Tem novos projetos. Sempre, né, a gente não É para. assim que funciona, né? Sim, Nossa, Deise, eu estou maravilhado com a sua história. Eu acho que você representa demais o poder feminino, né? Então, assim, o poder da mulher é este, né? O poder da mulher é enfrentar, é encorajar. E ter o uhum, apoio da família também é muito importante sim, nessas horas, né? Então, só que assim, a mulher ela tem que ter aquela compreensão, aquela visão que ela precisa ter ali um crescimento primeiro interno
Então eu Isso. preciso crescer internamente, eu não posso eu encontrei obstáculos, então o que eu tenho que fazer? Crescer internamente. Então eu vou buscar cursos, eu vou me aprimorar, Isso. eu vou desenvolver, eu vou falar com pessoas. Sim. Olha quantas Daisies estão hoje procurando você. Então elas estão falando assim, poxa, eu preciso, eu quero. Mas como eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer? Estou buscando. Então ela vai atrás dessa mentoria, ela busca essa mentoria, ela quer desenvolver esse raciocínio, ela quer crescer internamente. Porque o empreendimento é assim, ele cresce primeiro na mente do empreendedor. Quando ele cresce na mente do empreendedor, ele vai para o coração. Se o coração estiver cheio da graça, abençoado, as portas começam a se abrir. Sim. E aí você começa a ter o seu progresso e o seu sucesso, mas sempre dentro de uma ordem e disciplina. Sim. Não é verdade? Com certeza. Você foi disciplinada. Sim. Se você está aqui hoje, com certeza você foi disciplinada. E o que eu digo que é disciplina? O empreendedor, ele abre o seu negócio e ele fecha. Né? Delegar não significa de entregar. Sim. Ou delargar, como a gente fala, né? Eu posso delegar para que alguém exerça alguma atividade que nem hoje. Você está aqui hoje com a gente no nosso podcast, mas lá fora tem pessoas trabalhando em pró do seu crescimento, do crescimento do negócio. São pessoas que você delegou, mas você não largou. Então o empreendedor tem que ter essa visão. Olha, eu preciso delegar para crescer, porque o empreendedor, ele tem uma figura muito, vamos pensar assim, controladora, talvez. Controladora, paternalista, Sim, né? muito. Então ele abraça aqui, é meu, eu Ninguém não vai fazer vou, melhor eu não que vou eu. fazer isso aqui, é isso, não faz melhor que eu. Então assim, você falou, puxa vida, eu preciso sair desse operacional, eu sei que eu sei fazer, mas assim, eu preciso largar, confiar. Né? Eu vou delegar esse operacional para alguém, porque eu preciso agora ir para o administrativo. Eu preciso ir para o meu crescimento. Né? Eu preciso ir para o meu escalonamento. Eu tenho que ir para uma nova fase. A visão de águia. Comecei a olhar por cima. Comecei a analisar as circunstâncias. Isso foi uma grande evolução. Sim, foi uma chave que virou. Olha lá, para você estar aqui hoje, você aprendeu no caminho, no percurso da sua história, que primeiro, Deus sempre no nosso primeiro plano. Com certeza. Sempre. Não é verdade? Segundo, tomei a decisão a partir do quê? De um projeto que passei a desenvolver. Então, não foi algo criado do dia para a noite. Você desenvolveu o projeto. Não, mas eu tinha só 3 folhinhas, mas ali começou o meu projeto. Sim. E você guardou essas 3 folhas? Não. Que pena. É verdade. Ficou na sua memória. Sim. Porque poderia colocar num quadro e falar, olha aqui, ó. Essa é a história da nossa existência hoje. Essa é a história da nossa existência. Começou nessas 3 folhinhas de caderno que eu destaquei, dobrei, coloquei na frente de alguém que pudesse me orientar. Tive uma visão ali do que eu poderia fazer com aquelas 3 folhinhas e hoje eu sou uma empreendedora de sucesso. Sim. Eu sou uma empreendedora de sucesso que venho trabalhando nesse mercado, venho desenvolvendo, venho criando. Hoje, assim, a sua linha de produtos, quantos produtos você tem hoje na sua linha de produção? Uma média de 30 produtos. 30 produtos na linha de produção. Então, você tem hoje aí uma diversidade de produtos sendo comercializados. Hoje você tem de vendas, a média de vendas que você tem hoje, assim, por mês, como é que você controla isso? A gente tem um sistema, né, que controla. Como são 7 operações, eu não sei se é essa a pergunta mesmo, né? Mas a gente tem um sistema que tudo que entra e que sai é registrado ali e aí eu consigo administrar tudo através de um painel. A quantidade de pedidos. Você tem ideia hoje da sua quantidade de clientes, de pessoas que hoje buscam os seus produtos? Você tem uma ideia hoje? Por mês, sim. Agora uma quantidade exata, mas por mês a gente faz uma média de 8 mil pedidos, mais ou menos. 8 mil pedidos. Sim. E começou com 2, 3 pedidos dos parentes e dos vizinhos. Sim, começou com R$120. Uma bênção, você merece uma salva de palmas, viu? Ah. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Daisy, agradeço, sua presença aqui foi maravilhosa, está sendo, né, a nossa conversa está sendo maravilhosa, eu peço que você continue um pouquinho aqui comigo. A gente tem um bloco dentro do nosso programa, do nosso Pode Ir Passeando, que a gente vai para as ruas, conversar com outros empreendedores, a gente quer conhecer a ideia de outros empreendedores, as dúvidas de outros empreendedores, então a gente abre essa oportunidade aqui no Pode Ir Passeando. E eu quero então entrar agora
no nosso novo bloco. Olá, eu sou o Silas e hoje a gente vai estar entrevistando um empresário do setor digital que faz já um trabalho há um bom tempo, mas tem algumas dúvidas sobre como proceder com seus clientes, também com as entregas e com seus fornecedores. Seja muito bem-vindo. Sou o Gabriel de Andrade, tenho uma agência Ápice, já estou no mercado há mais de 15 anos, com desenvolvimento de sites, lojas virtuais, e-commerce, criação de aplicativos web, mobiles, soluções de banco de dados, inteligências artificiais. Eu tenho 3 dúvidas e gostaria de ter esclarecimento sobre essas 3 dúvidas. A primeira dúvida é: muitos dos nossos serviços são por entrega. A lei me permite cobrar um valor de entrada antes da execução do serviço ou não? A segunda dúvida: é viável eu contratar alguém de fora da minha empresa para execução de uma tarefa específica? Se sim, como eu posso especificar isso no contrato com o cliente? E a terceira dúvida é: em caso de dissolução societária, quais devem ser os principais cuidados para o patrimônio da empresa ser preservado? Então, pode isso, Paciani? Inclusive, acredito eu que seja lá do estado da Bahia. Ele entrou em contato com o nosso programa e ele tinha aí algumas dúvidas aleatórias. E o nosso trabalho aqui é um caráter informativo, viu, Deise? Sim. Então, assim, ele é um empreendedor no setor de marketing e ele tem uma dúvida. Olha, quando eu faço uma contratação com um terceiro, para desvincular essa caracterização de emprego, o que eu devo fazer? Submeta essa contratação a um contrato pejotizado. É o que eu sempre falo. Especifique as condições dessa contratação em um instrumento expresso. Hoje, qualquer contratação terceirizada sem uma vinculação contratual expressa em contrato, você pode ter o risco de um enfrentamento na Justiça do Trabalho. Ah, mas eu contrato eles, meus serviços que eu faço são serviços aleatórios, nem sempre faço isso, mas você tem uma vinculação expressa em contrato do que ele vai prestar de atendimento para você? Porque se você não tiver, ele pode futuramente dizer: olha, eu me submetia às ordens deste contratante e logo tenho aqui a caracterização de um vínculo de emprego. Então, Gabriel, a minha indicação para você é: contrate através de um contrato expresso, tá bom? E a pergunta que ele fez também foi a questão de, no caso, uma dissolução societária. O que ele pode fazer para proteger, para blindar o patrimônio? A dissolução societária é algo plenamente discutido na justiça. Justiça civil. O que se discute? A dissolução parcial ou a dissolução total. Uma dissolução total hoje, Deise, é você simplesmente fechar a empresa. Não quero mais, estou dissolvendo, acabou aqui, dissolução total. A parcial, um dos sócios vai ficar na empresa, o outro quer sair. Então a gente tem o sócio retirante e o sócio remanescente, o que fica e o que sai. Agora, as condições desta saída, elas devem estar expressas também no contrato social. Sabe aquele contrato social que originou a empresa? Eu abri uma empresa, eu tenho aqui o meu contrato social, ali tem que ter as condições também para dissolução. Poxa, mas se não tiver essas condições ali, o que acontece com a empresa? Fica um pouco mais complicada essa dissolução. Por quê? Porque você cai no crivo da regra geral prevista no Código Civil. E a regra geral do Código Civil, ela tem alguns apontamentos que nem sempre revelam a necessidade dos sócios ali presentes. Não trabalhou ali aquela questão de como que nós vamos fazer essa dissolução. Somos sócios. E agora? Eu quero sair. Como que eu faço para sair? Nós vamos ter que ir para a regra geral. E aí a regra geral ela pode prejudicar essa dissolução aqui. Por quê? Não colocamos esse trabalho aqui dentro dos critérios que nós poderíamos ter feito lá atrás quando a gente constituiu a empresa. Então a minha indicação é: quando você constituir uma sociedade empresária, procure uma assessoria jurídica para realizar um contrato com todas as especificações, tanto da abertura desta empresa, como também de uma possível dissolução, para que ali vocês coloquem, condicionem as regras de: olha, agora quero sair, então aqui estão as regras da saída. Olha, agora eu quero reduzir o meu capital, então aqui estão as condições de redução, para que lá na frente você não venha ter a dor de cabeça de entregar a tua empresa de luta, de projetos, na mão do judiciário, para que a justiça venha decidir
como um regramento geral. Essa é a dica que eu dou. E para o nosso último aí... Olá pessoal, sou Silas Andrade e hoje, para o Pode Isso Passeane, estou entrevistando um empresário jovem e que tem muitas dúvidas para a sua caminhada empreendedora. Pessoal, boa noite, me chamo João Vitor, sou administrador formado, 28 anos, já tive algumas empresas, só que como faz parte da caminhada não deram certo e tudo bem, aprendizado. Sou entusiasta desse mundo de startups e estou focado em uma. Hoje tenho algumas dúvidas, né? Essa oportunidade de vir aqui, apresentar minhas dúvidas e contar com a ajuda do Passeane. Perfeito, então, Vitor. Então, quais são essas dúvidas que o Dr. Passeane possa estar te ajudando na sua caminhada empreendedora? A primeira é sobre a contratação, né? Sobre como é que a gente pode trazer um profissional para nossa empresa. A gente, quando começa uma startup, um negócio, a gente tem carência de recursos muitas vezes e aí a gente tem que buscar oportunidades para poder trazer pessoas. Então, uma das minhas dúvidas, basicamente, é essa. Tem algum tipo de modelo de contrato que eu consiga contratar uma pessoa, ou então chamar uma pessoa para prestar um serviço para mim e em troca desse serviço prestado, ele entrar com uma participação na empresa, entrar como sócio, ou então entrar com uma participação nos lucros? E já aproveitando essa pergunta também que tem a ver, como eu disse, qual o melhor tipo de sociedade para isso? Se eu devo fazer uma contratação de um PJ ou não, se ele novamente vai ter direito à cadeira diretora nas decisões da empresa, somente nos lucros. Que é a questão da pejotização, né? Como é que eu consigo contratar um profissional de PJ sem que ocorra um risco meio que trabalhista? Cobrar um resultado não caracterize o vínculo trabalhista. Então, pode isso, Passeane? A maioria das dúvidas dos empresários, né? A maior parte das dúvidas é sempre em questões de contrato. O calcanhar de Aquiles das empresas, né? Sim. Como que eu faço essa contratação? Então, vamos lá. Ele fez a seguinte pergunta. Eu tenho aqui uma pessoa que eu quero agregar na minha atividade dentro da minha empresa, mas eu não quero ter ele como funcionário. Mas eu quero que ele execute algumas atividades dentro da minha empresa. Eu posso celebrar um contrato com ele? Pode. Que tal um contrato por demanda? Pode ser feito um contrato por demanda. Olha, vamos pegar um projeto aqui, a gente desenvolve um contrato por demanda e eu posso dar para você ou a participação de um lucro em cima daquela demanda, ou a gente pode fazer também aqui um valor fixo por linha de produção, sem que você seja meu funcionário. Ou seja, você não se submete às minhas ordens, mas você se submete ao que nós vamos condicionar em um contrato. E por último, ele fez a pergunta da questão de uma sociedade. Eu posso ter um sócio? É algo importante para nós falarmos aqui, né, Daisy? Sociedade. Então, veja só. Vamos lá, vamos pensar hoje na nossa doce morada. Eu tenho uma doce morada, trabalhei, produzi essa doce morada, ela veio lá do zero, eu vim galgando, eu vim crescendo com essa doce morada. Então, eu desenvolvi todo esse projeto. E hoje eu posso trazer um sócio para dentro dessa atividade? É algo que tem que ser muito bem pensado. Sim. Primeiro, você tem que ter todo aquele know-how e entender que aquele sócio ele está entrando na sociedade para agregar valor. Sim. Não para te submeter a um problema de subordinação interna, onde um sócio começa a ser subordinado a outro sócio. Então, antes de você colocar um sócio dentro da sua sociedade, você tem que pensar o seguinte, ele está entrando para agregar valor? Nós vamos aqui entrar ou ele só está vindo porque eu preciso de capital? Eu preciso de capital, então é melhor você pensar e repensar um pouco. Porque o teu projeto, a tua história é sua. Se ele não abraçar essa ideia, se ele não vestir esta camisa e a sua preocupação é tão somente o crédito financeiro momentâneo, é melhor você ter uma visão, se o caso, talvez, de um sócio oculto. Eu preciso de um sócio oculto. Então faz o seguinte, você me dá o dinheiro, você investe o dinheiro no meu negócio e eu projeto para você uma lucratividade sobre esse dinheiro investido. E a gente desenvolve aqui um contrato de sócio oculto, onde eu estabeleço para você um capital para te ir compensando esse seu investimento. Então, exemplo, você investe no meu negócio, vamos colocar um capital de 100 mil, você investe 100 mil no meu negócio, você é meu sócio oculto, que a gente chama isso de sócio anjo também, né? Você coloca 100 mil no meu negócio, mas você não administra o meu negócio. Eu continuo aqui na administração, mas eu tenho que devolver para você o lucro em cima daqueles 100 mil, que a gente vai desenvolver através de um projeto.
É muito melhor do que eu ter você como sócio e entregar para você parte da minha administração, que no futuro não é teu interesse. Teu interesse era lucratividade. E o meu interesse era de manutenção da sociedade. E é onde eu posso ter problema. Então, uma dica que eu dou para ele é: escolha bem teu sócio. Se for para administrar, então tenha com ele a mesma camisa, a mesma ideia para trabalhar. Se for de investimento, faça um contrato de sócio oculto. Remunere esse sócio através de uma porcentagem da lucratividade da empresa. Colocamos R$100.000 de investimento, o nosso lucro, a nossa margem de lucro aumentou, nós temos hoje aqui um ROI maior, que estamos tendo uma lucratividade maior, a porcentagem é reservada para aquele sócio de investimento. E é isso. Muito legal. Daisy, obrigado pela sua vinda, estou assim, me apaixonei pela sua história, viu? Parabéns pela família constituída, pelos filhos, pelo esposo. Tá? Desejo muito sucesso para você, que você venha crescer cada vez mais, né? E eu quero então agora que nesse momento você dê a referência, olhe para a câmera, dê a referência da sua loja, onde as pessoas que estão assistindo podem te encontrar, comprar os teus produtos, conhecer os teus produtos, conhecer esta possibilidade de uma mentoria com você. Então, olha, aqui a câmera é sua, esteja à vontade para falar sobre isso. Sim. Primeiramente, muito obrigado, doutor, pelo convite, né? Me senti realmente muito honrada. Fico muito feliz em falar dessa história. Eu amo essa história, inclusive, né? Sou apaixonada também. Essa história também me inspira, porque às vezes a gente também, né, dá aquela... E aí eu lembro, né, de onde a gente saiu e aonde nós chegamos, e sei que isso é só o começo. Então, eu sou muito grata também à sua vida, porque acho que 2021, 2022, não lembro exato o ano, mas foi quando a gente contatou, o senhor nos ajudou bastante, desde então a gente tem, né, esse vínculo, o senhor sabe muito da minha vida, inclusive, né, de várias coisas que a gente já fez juntos. Eu sou realmente muito grata e feliz com essa parceria e indico para todas as empresas, né? Precisa ter uma assessoria jurídica, precisa, assim como a contabilidade, né? Então, sou muito grata e, inclusive, trouxe um presente da Doce Morada para o senhor, né? Nossa, muito obrigado. Olha que coisa linda, hein? Olha aqui, deixa eu mostrar. Tenho certeza que vão ser mais felizes com o nosso doce. Ó, não precisa ter inveja não, viu? Vocês podem adquirir aqui com ela. Que coisa linda. Muito obrigado mesmo, agradeço, viu? Que coisa linda. E para quem quer também receber uma sacola maravilhosa de doces assim, você pode nos encontrar, nos contactar através do Instagram, que é @docemorada.oficial. Eu já falei aqui os bairros que a gente atende, mas a gente atende uma grande parte de São Paulo através do delivery. Vocês são super convidados para, né, alguma dúvida, nos mandar mensagem também. Então, na nossa bio do Instagram tem todas as nossas informações ali de lojas, de WhatsApp, minha rede social também, pessoal. Então, vocês estão convidados a nos contactar e a provar essas maravilhas que é a Doce Morada. Muito obrigada, viu, Eu que doutora? agradeço. E aos que estão assistindo, o meu muito obrigado. Obrigado por estar aqui participando deste empenho, deste sucesso. Nós estamos a cada dia aqui nos dedicando para crescer nesse desenvolvimento, conhecer histórias maravilhosas como foi a história da Daisy. Nós teremos aí nas nossas próximas programações outros empreendedores também de sucesso que querem relatar a vivência, a história. Então, estejam com a gente. Gostou desse programa? Curta, siga, compartilhe, que nós estamos aqui para o crescimento do nosso conhecimento. Muito sucesso para você. Sucesso, Daisy. Muito sucesso. obrigada para o senhor também. Muito sucesso.